Quando a gente entra num consultório médico, a gente deposita uma confiança enorme naquela pessoa. Mas o que de fato garante que o interesse de quem é paciente venha sempre em primeiro lugar? O que rege as ações de um médico? Pois é, a resposta para essa pergunta é fundamental e vai muito além do conhecimento técnico. É sobre um pacto, sabe? Um contrato profundo com toda a sociedade. E no centro de tudo isso, como se fosse a raiz de uma árvore bem forte, está uma única ideia: a ética. É ela que sustenta cada decisão, cada interação na prática da medicina. É a base de onde tudo mais cresce. Tá, mas o que é ética, afinal? De forma bem simples, é como uma bússola moral que todo mundo tem. Na medicina, essa bússola não é só uma ideia. Ela é formalizada e escrita num documento oficial que serve como um verdadeiro guia para o comportamento dos médicos. E essa jornada para se tornar um profissional ético não começa depois do diploma, não. Ela começa muito antes, lá no primeiro dia da faculdade de medicina. Olha só que interessante isso aqui. Conselhos regionais de medicina, como o de Rondônia, criam códigos específicos só para os estudantes. Não é só um livrinho, é a primeira vez que aquele contrato ético é formalizado. É o primeiro aperto de mão oficial com a profissão. E logo de cara, nos princípios fundamentais, a gente já encontra a essência de tudo. Antes mesmo de aprender a fazer um diagnóstico, o estudante já se compromete a ter respeito absoluto pela vida humana. Esse é o verdadeiro alicerce. E o que é bem legal de ver aqui é o equilíbrio. O Código do Estudante já mostra que a coisa é uma via de mão dupla. Ele não fala só de deveres, mas também de direitos. Desde cedo, o futuro médico aprende que para exigir respeito e boas condições, primeiro é preciso oferecer respeito e cumprir as próprias responsabilidades. Bom, depois da formatura, aquele guia de bolso dá lugar a um documento muito mais completo, um que vale para todos os médicos em atividade no Brasil. É aqui que entra em cena o famoso Código de Ética Médica, o CEM. Ele é, digamos, a regra do jogo. E vale para tudo, não só na clínica, mas também no ensino, na pesquisa e até na administração de serviços de saúde. E para ter uma ideia da dimensão disso, basta olhar para este número: 118. O código tem 118 regras específicas de conduta. Isso já dá uma noção do nível de detalhe e da seriedade com que a profissão é regulada, né? Certo. Mas, no fim das contas, o que isso tudo quer dizer para quem está do outro lado recebendo o atendimento? Vamos focar agora na parte mais importante, essa relação entre médico e paciente. Esse artigo aqui é um pilar. Ele basicamente proíbe o médico de fazer qualquer procedimento sem antes explicar tudo direitinho e ter o consentimento claro da pessoa. A única exceção é quando existe um risco iminente de morte. Ou seja, achismo não tem vez. O código transforma o direito à informação em um dever do médico. Toda pessoa tem o direito de entender por completo o que está acontecendo com o próprio corpo para poder tomar as melhores decisões sobre a própria saúde. E claro, não dá para falar de confiança sem falar de sigilo. É outro pilar fundamental. O que é dito dentro de um consultório, fica no consultório. Ponto. Esse princípio garante que as informações mais pessoais e sensíveis de alguém estão totalmente seguras. E essa proteção vai muito além da conversa. O código proíbe, por exemplo, que o prontuário seja manuseado por qualquer pessoa que não tenha o dever do sigilo. E essa proteção é tão forte, mas tão forte, que continua valendo mesmo depois que a pessoa falece. Só que a medicina não para no tempo, né? E o código de ética também não pode parar. Ele precisa ser um documento vivo que evolui para conseguir encarar os desafios de um mundo que muda o tempo todo. Se a gente olhar para essa linha do tempo, fica bem clara essa evolução. A versão anterior era de 1988, o mundo sem internet, sem smartphone. As atualizações, especialmente as de 2009 e 2018, mostram esse esforço contínuo para manter o código relevante, respondendo às novas tecnologias e também às novas realidades sociais. A última revisão, por exemplo, teve que encarar de frente a era digital, trazendo regras claras para telemedicina e redes sociais. Ela também reforçou o direito do paciente de acessar o próprio prontuário, protegeu mais as pessoas que participam de pesquisas e bateu na tecla de combater a mercantilização da medicina. Tudo para garantir que o foco seja sempre a saúde e não o lucro. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. A tecnologia está avançando numa velocidade absurda. Inteligência artificial, edição de genes, o próximo código de ética médica vai ter que lidar com dilemas que hoje parecem coisa de ficção científica. A única certeza é que a base, aquele respeito absoluto pela vida e pela dignidade humana, vai ter que ser mais forte do que nunca.